Boa noite a todos e a todas. Tá bom, né? Precisamos de microfone. A gente agradece a oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus. O espírito cristão sempre nos convida a servir com alegria. E sair hoje na nossa cidade, aqui pertinho, né? Mas nas vésperas das festas de final de ano, sempre as nossas praias ficam mais movimentadas e nós acabamos trabalhando bastante. E parar para servir o Senhor Jesus, na verdade, é voltar ao compromisso que nós assumimos no plano espiritual, né? Evidente, tem uma frase de Chico Xavier que ela pode ser interpretada do ponto de vista particular da pessoa que ele endereçou, que às vezes a gente diz verdades relativas, né? A gente pode dizer para um filho, estuda mais, e pode dizer para o outro, estuda menos. Depende do filho, depende da carga de horário que ele estuda e depende do aproveitamento que ele está tendo na escola. Então, não quer dizer que uma verdade seja universal, mas ela pode ser necessária a determinada pessoa em dado momento. Mas o Chico disse em certa oportunidade, né, o irmão Geraldinho estava trabalhando, Geraldo Lemos Neto, nós tivemos a oportunidade de conhecer aqui no encontro dos amigos de Chico Xavier, e eu já pude ficar lá em Minas Gerais em contato com os grupos de estudo dele, e ele, muito dedicado ao treino espírita quando era adolescente, o pai dele precisou dele no trabalho, e ele, muito reticente, porque participava, né, de alguns grupos de estudo, de alguns grupos mediúnicos já, ele que mais tarde viria a psicografar o livro Inácio de Antioquia, que narra a história de um discípulo de João Evangelista, mas naquela época muito motivado, inspirado, e ele então chega para Chico Xavier e diz assim: Chico, não aceitei o serviço do meu pai, porque eu ia prejudicar meus trabalhos no centro espírita. E aí o Chico chega para ele e diz assim: Geraldinho, ligue agora para o seu pai e diga que você vai aceitar o serviço. E aí o Geraldinho ficou pensando, né? Mas por que essa assintosidade do Chico em relação ao trabalho, né? E aí o Chico disse: o dever vem antes da devoção. Mas, como eu disse que toda verdade é relativa, nós trabalhamos com horário maleável e foi um prazer poder falar de Jesus numa segunda-feira, um clima tão agradável, né? Um dia maravilhoso. Então, nesse momento, com o sentimento de dever cumprido, a devoção não é só uma escolha, ela chega a ser quase uma obrigação, né? Ela chega a ser quase, para mim pelo menos, uma necessidade, que é nesse momento que a gente consegue equilibrar a nossa missão aqui na Terra, né? Missão do ponto de vista coletivo, porque nessa meia hora que a gente vai ficar juntos aqui, nós estamos em caráter de missão, orando para que nós nos restabeleçamos, orando pelas pessoas que ficaram, nós amamos ou estamos ligados, atendendo através dos fluidos que nós emanamos, que são misturados com o fluido cósmico universal, pelos benfeitores espirituais que aqui estão, nós nos atendemos multiplamente. Coisa interessante isso, né? Como é que funciona? Nós vamos ver a doutora Marlene Nobre dizendo, através dos estudos de André Luiz, que o ectoplasma que sai de mim, né, o magnetismo, é tudo a mesma coisa. Ele é misturado com fluido, manipulado com o fluido cósmico universal e pode atender o meu irmão Érico que veio comigo lá de Torres, numa necessidade física ou do seu corpo espiritual. Né? Interessante isso, e vice-versa. E assim nós nos curamos pelo fato de estarmos aqui nessa casa de oração propícia ao desenvolvimento de fluidos terapêuticos. Por que eu falo sempre disso, gente? Ontem mesmo você não viu falando sobre isso. Porque uma das essências do cristianismo é um processo de cura. Tanto dos discípulos que recebem no dia de Pentecostes, né,
quando Jesus já está materializado conosco após o gesto imortal, né, da cruz, ele vai lá e acende no símbolo do Pentecostes as mediunidades latentes naqueles discípulos, e aí Pedro já sai em direção ao templo para pregar no templo, e eles já queriam matar Pedro, e ele chega lá diante do templo, diz: nem ouro nem prata eu tenho, né? Não tenho nada de dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. E na verdade, o que Deus me empresta, o que Jesus me empresta. E aí ele cura lá o paralítico, naquele gesto que poderia ter custado a vida dele. Então assim somos nós, migrando de uma hora ao dever, a outra hora a devoção. A gente cumpre com o dever que nós construímos no plano espiritual para trabalharmos juntos, porque assim a gente trabalha de forma coletiva. Mas quando saímos daqui, a gente inicia a trajetória individual, que daí é o testemunho. O testemunho sempre é individual, a missão é sempre coletiva. Se nós falharmos na missão, alguém completa. Se nós falharmos no nosso testemunho, a gente fica estagnado. A gente reprova de ano. E aí o convite para a gente restabelecer essa vivência, que ela não é dicotômica, ela não está dividida em duas partes, que é a vivência, que é a nossa vivência no mundo. Eu não posso ser corrupto no meu trabalho e cristão no centro espírita ou na igreja. Não existe possibilidade dessa dicotomia. Eu tenho que ter uma única vida. Eu devo buscar ter uma única vida. Eu não posso viver no centro espírita e compartilhar um conteúdo erótico no WhatsApp. Cada vez que alguém faz isso, e essa é a razão porque muitos espíritos vão sair da Terra, o potencial de dano à sua encarnação é multiplicado por milhões, porque uma mensagem que poste num grupo ou para uma pessoa pode replicar e alcançar milhões de pessoas. Ah, mas qual o problema, né? Todo mundo faz isso, todos os homens fazem isso. O problema é que a gente nunca sabe qual cabecinha fraca, vamos dizer assim, né? Para não dizer que somos a nossa cabecinha fraca, de outra pessoa que vai acessar aquele conteúdo. E aquele conteúdo pode ser a gota d'água para ele trair a esposa e perder, por exemplo, a sua família. Para ele contrair uma doença que vai impactar diretamente na sua saúde. E aí eu pergunto, aquele que enviou a mensagem tem ou não responsabilidade? Os homens ficam mais quietos, as mulheres balançam a cabeça, né? Vocês estão se entregando, brincando. E não é só nesse tipo de conteúdo, né? Conteúdos muito violentos, porque nós temos, André Luiz vai falar que nós temos um cérebro triuno. Não sou estudioso, né, da área da saúde, mas a gente sabe que o nosso cérebro se desenvolveu em camadas. A primeira base do nosso cérebro, ela é um cérebro de réptil, um cérebro reptiliano, né? E esse cérebro ele tem funções muito elementares: sobrevivência, reprodução, alimentação, né, dentro da esfera da sobrevivência. Então, quando nós somos linkados nesse tipo de conteúdo que nós consideramos apelativos, e a mídia usa isso, por que a gente fixa o olhar? Porque isso está no nosso cérebro primário. Reprodução e sobrevivência. Então a gente tem que ter o cuidado, porque isso queima muita energia psíquica, queima muita energia mental. E daí pode chegar no final do dia, naquela hora que a gente tinha que ter a paciência extra com o filho, com a esposa, com o trabalho, a gente perdeu a paciência. Perdeu aquela energia. Não sublimou aquela energia. E o trabalho de libertação, ele é um trabalho que requer, às vezes, saber dizer não. Alguém faz caminhadas aqui regularmente? Tem alguém que é adepto a fazer caminhadas? Ninguém caminha aqui, gente. Ah, tem uma moça aqui, pelo amor de Deus, tem um outro.
A decisão... tem 3 ou 4 aqui, mas eu passei vergonha. O dia que vocês iniciaram o projeto de caminhar, eu tenho certeza que os dias que antecederam, né, deve ter tido um sofrimentozinho, né? Os primeiros quilômetros, os primeiros passos, até adotar a rotina da caminhada, foi um processo. Depois se torna ao contrário. Quando a gente não caminha, o corpo sente falta, nos pede. Tem quem é da área da saúde vai me explicar melhor que eu, né? Todos os hormônios que são liberados numa caminhada, dopamina, serotonina, não sei se é isso aí, né? Vocês podem me corrigir. Mas os esforços espirituais também produzem o mesmo. De modo que a gente sente alegria em servir. A alegria em sair todos os dias de casa pensando: qual bem eu vou fazer hoje? Qual coração eu vou tocar? E aí nós vamos lembrar lá no livro Missionários da Luz, o benfeitor espiritual Alexandre. Para quem não conhece a história de André Luiz, né? Então, às vezes a gente começa falando e o pessoal está indo a primeira vez no Centro Espírita. Quem é André Luiz? É o médico brasileiro Carlos Chagas, que desencarna numa situação, vamos dizer assim, de prestígio intelectual, mas em profundas dificuldades morais. Passa um período no umbral e é convidado, porque ele era uma inteligência muito grande, a prestar um serviço de antropólogo, de jornalista, de benfeitores espirituais, que queriam trazer um conjunto de narrativas sobre a vida no plano espiritual. Então a Senhora André Luiz, ela narra pela primeira vez na história de forma muito clara, né? A gente tem algumas pinceladas na Revista Espírita, com alguns espíritos tratando, por exemplo, Mozart falando da sua vida em Júpiter. Nós temos coisas muito bacanas na Revista Espírita, alguns detalhes, mas André Luiz, ele escancara de forma paulatina, mas muito profunda a vida no plano espiritual. E André Luiz vai fazer então todo esse projeto, que segundo a gente sabe, teve o concurso do Espírito Sócrates. Os amigos, né, que conviveram mais próximos da Chico Xavier nos contaram que um dos sábios que organizou a obra de André Luiz foi o Espírito Sócrates. E aí, a gente estava falando do nosso livro Missionários da Luz, que é um desses livros que vai fazer essa narrativa. E o espírito Alexandre, né, o benfeitor Alexandre, que ali no livro está de tutor daquele período onde André Luiz está aprendendo lá na colônia de Nosso Lar, e eles se deslocam para outra colônia, se não me engano, com o nome Campos de Paz, a seguinte frase: que o Espiritismo é Jesus para o coração do povo. Então, assim, quando eu saio de manhã, eu não preciso, para ser um bom espírita, de nada extraordinário. Eu preciso tocar o coração das pessoas com as quais eu vou conviver. Se a gente conseguir uma por dia, são 365 no ano, né? 3.650 em 10 anos. É muita gente impactada por nós. E por que eu estou contando essa história numericamente? André Luiz era aqueles médicos que não lidavam com o público praticamente, era um pesquisador de laboratório. Foi um dos raros casos na ciência em que ele catalogou a doença de Chagas, que levou o nome dele, do começo ao fim. Aquilo geralmente é feito por várias pessoas, por equipes enormes, né? Tanto que quando o Albert Einstein veio no Brasil, vai conhecer o trabalho de Carlos Chagas, tem foto deles juntos, só entrar na internet e ver. Inclusive, vocês vão ver a foto do André Luiz, vão achar muito parecido com o André Luiz do filme, porque, obviamente, foi inspirado na fisionomia de Carlos Chagas. E no próprio retrato mediúnico que tem dele. Então, nós vamos começar a perceber, gente, que toda esse conjunto, comecei falando de saúde, estou falando que Jesus, o Espiritismo é Jesus no coração dos homens. Comecei a falar que não adianta a gente ter, né, uma vida dupla, uma coisa no centro espírita, uma coisa no nosso núcleo religioso e outra na vida pessoal. Tá, mas eu ainda não sou tão bom. Mas aí tem uma estratégia.
Que se por um lado a gente precisa de cura, por outro a gente tem que buscar ter pureza. Buscar ser puro. Porque a gente viveu por muito tempo a cultura do malandro, a cultura do jeitinho, que são estruturas de quem vive na fronteira da realidade, na fronteira da necessidade. Isso é muito estudado na antropologia, né? Todo sujeito em situação de fronteira tem uma vida dupla para poder sobreviver, necessidades. Só que às vezes nós saímos da necessidade e continuamos iguais. E aí como a gente muda? Buscando ser puro, né, da seguinte forma: dependendo do meu estágio evolutivo, eu ainda não consigo impedir as reações impensadas e posso agir de forma errada com outras pessoas de forma precipitada e depois me arrependo profundamente por ter feito aquilo. Pessoa quase bateu em mim, né? Estava eu com a minha motinha, cruzou o carro lá, passou perto, quase bateu em mim. Fico irritadíssimo. Chamei a pessoa de alguma coisa. Espírito que fala palavrão está evocando, tá, gente? Só vou avisar isso. Está evocando e não está no centro espírita para aquele espírito ser encaminhado depois, ele vai ficar. E aí, a gente tem uma estratégia para corrigir isso. Como? Se eu consigo, para poder buscar essa pureza, né? Se eu consigo não deliberadamente pensar em reagir no mal. Porque a segunda etapa é a etapa do planejamento da vingança. Palavra forte, né? É assim: fulano falou mal de mim, como vou me vingar dele? Tu viu, fulano falou mal de mim, logo ele que faz isso. Me vinguei, perdi a pureza. Dois namorados, duas pessoas, né, se conheceram, ficaram, aí o rapaz ou a menina acharam que não foi aquilo que eles esperavam, os dois ficam quietos, tentaram, né, encaminhar um relacionamento, não deu, é uma coisa. Agora um deles sai e fala: fulano é assim, faz isso e aquilo outro, e ele perdeu a pureza. Então a pureza ela está ligada muito mais a como nós premeditadamente fazemos as coisas. Tem uma frase da política: nós somos espíritos, não acreditamos no diabo. Então não tem problema falar aqui, né, gente? Mas diz que o diabo mora nos detalhes. Diabolos quer dizer o adversário. Então é uma palavra que a gente acostumou para usar, né? Ela nem faz referência a um ser, porque Deus é único. Deus criou tudo. Portanto, qualquer espírito que esteja sobre a terra é filho amado de Deus, está em processo evolutivo. Portanto, não existe essa figura de forma alguma. Agora, Cristiano, existem pessoas no plano espiritual que são pessoas que estão renitentes no mal há muitos séculos. Sim. A gente vai ler a obra Francisco de Assis, do Espírito Miramês, fala de pessoas nas zonas inferiores do umbral, ou até das trevas, que construíram cidades e as governaram por 800 anos, 600 anos, com mão de ferro, que reencarnaram na Terra, como Pedro Eremita, como Hitler. Então, quando eles vieram para a Terra, eles tinham seguidores dessas cidades espirituais. Mas por que Deus permitiu isso? Eles são filhos amados de Deus, vão ter que aprender. E a estratégia é fabulosa da espiritualidade superior para educar esses espíritos. Vale a pena ler a obra de Francisco de Assis, recomendo. Entender esses processos migratórios, né, dessas almas que estão ligadas ao coração de Jesus. Então, para nós rompermos esse projeto, para nós atingirmos a cura que a gente busca, a gente deve estruturar um projeto de pureza. Se abster de qualquer palavra de baixo calão. Não planejar vingança qualquer que seja. Procurar não falar mal. E não adianta vir com aquela desculpa. Nós não estamos falando mal, estamos apenas comentando. Né, gente? A gente faz isso às vezes, é feio.
quando a gente começa a se contingenciar, começa a vigiar, a nossa oração passa a ter mais efeito. A gente passa a viver com mais alegria, gente. Porque quem fala dos outros, quem premedita algo contra os outros, não vive em paz. Carrega malas de culpa na consciência. E para preservar essa integridade interior, a gente tem que limpar a casa interior, tem que fazer esse serviço de higiene psicológica, de abstinência no começo, né? Porque às vezes a gente cria hábitos de falarmos mal do governo, mal do nosso time de futebol, mal do vizinho, e destruímos o nosso projeto de pureza. Tem um capítulo do Boa Nova, não sei se é do Boa Nova, é de uma obra de Humberto de Campos, e eu tenho a coletânea, eu não me lembro de qual livro ela está inserida, mas é uma conversa entre Tiago e Matias. Tiago e Matias assumiu o posto de Judas logo após a morte de Jesus, foi escolhido para assumir o posto de Judas. E eles estavam descendo de Jerusalém, ou indo para Jerusalém, e aí falando, Matias puxa o assunto falando que ele não conseguia compreender como Judas pôde trair Jesus. E aí eles começam a conversar que de fato era incompreensível, Judas foi ambicioso, embora alguns dissessem que ele não queria, né, a morte de Jesus, ele apenas queria o poder político, achou que Jesus ia tomar o poder e ele seria um primeiro-ministro, seria um líder daquele grupamento. Então ele amava Jesus, mas achava que era sem tempo de cessar a dominação romana sobre os judeus. Então ele toma aquela decisão, mas isso vira uma série de comentários pejorativos sobre a figura de Judas. Eles na estrada, de repente eles avistam uma figura luminosa que vem ao encontro deles. Pelo que nós entendemos, desde o Pentecostes, desde aquela última aparição de Jesus para os discípulos, era a primeira vez que Tiago encontrava Jesus. E possivelmente a única vez que Jesus se encontrou com Matias. Vocês imaginem, gente, Jesus está vindo, e ele olha para nós, Senhor, eles falam assim, Senhor, nos abençoe. Então Jesus levanta a mão, dá um passe, olha como um passe tem de todos os tempos, dá um passe neles, com a mão direita. E segue caminhando. Senhor, vem conosco para Jerusalém. Eles cheios, né? Com o coração cheio, vamos continuar pregando. Jesus diz, não posso, vou atender Judas. A nossa pureza pede contato com aquilo que é impuro. Mesmo que seja só para nós, mas pede contato com a pobreza, com a miséria, com o desregramento, com o vício. O cristão que não tem contato com isso, vive numa redoma, com a velhice, com a loucura. Esses são os personagens que a gente deve buscar todos os dias para sanar um pouco dos débitos que nós trazemos de outras vidas. Qualquer cristão que viva num castelo isolado, de forma monástica, ainda vai voltar para colocar as mãos à obra. Que a gente possa fazer desse projeto, né, um projeto de colocar o Cristo no mundo, e não só no Evangelho, não só no tempo religioso, não só nos nossos comentários com os irmãos espíritas, mas desde a hora que nós acordamos até a hora que nós formos dormir, que a gente possa ter essa conduta constante, procurando os desvalidos, os sofredores, as pessoas em dificuldade. Se nos faltarem mãos para dar o apoio, dinheiro, que a gente possa dar um abraço. Esses são os eleitos do Cristo.
tudo que não fizerdes a um destes pequeninos, foi a mim mesmo que não fizestes. Pois quando estive nu, me vestistes, estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estive na prisão e me visitastes. Semana passada, no trabalho no presídio que me convidaram, eu ganhei o melhor abraço da semana. Abraçamos 12 presas e eu saí de lá pensando que é possível que eu fosse mais prisioneiro do que elas, pois que elas já estão pagando. Será que eu estou? Então por isso que eu vim com muita alegria servir aqui e peço a vocês que celebrem a presença uns dos outros com carinho, respeito, mas que a gente possa também se abraçar, celebrando a volta de Jesus para o coração do povo e das pessoas que amam a mensagem dele. Que assim seja.